de doutorado da produção vegetal, de IC do curso de Química, de Agronomia, também já tivemos ICs dos cursos de Engenharia Química, de Biologia. É uma área bastante interdisciplinar, a área que a gente trabalha. Hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz entre hoje e amanhã, que é sobre ecologia química, né? Mais precisamente, a gente trabalha com identificação de voláteis, né, liberados por plantas e insetos, que atuam na comunicação desses seres, e que a gente usa tanto para conhecimento científico quanto para aplicação no manejo de pragas agrícolas. A palestra de hoje, ela fala sobre a extração e identificação de semioquímicos, que são esses voláteis, esses compostos liberados, né, por plantas e insetos, e quem vai ministrar são integrantes do nosso grupo. Então, a gente tem a presença do Eliaber Barros, que é doutorando da produção vegetal, a Kênia, que é da iniciação científica, ela é do curso de Química, e do Darley, que faz mestrado em Química no PPG-Quim. Amanhã a gente tem uma outra palestra, complementar também, que é da ecologia química aplicada à agricultura. E aí, quem vai estar ministrando essa palestra também são integrantes do nosso grupo, que é a doutora Ariane Soares, que ela é pós-doc no PPG-Quim, a doutoranda Vanusa, da produção vegetal, e a mestranda Palmira, da produção vegetal. Então, a gente já vai começar. Eu vou pedir, por favor, que durante a apresentação os microfones e as câmeras fiquem desligados, para que a sala fique mais leve, né, para a transmissão. E depois, no final da palestra, a gente abre para a sessão de perguntas e respostas, tá bom? Então, muito obrigada pela presença a todos, e eu vou abrir agora para o Eliaber Barros começar. Pode ir. Vocês estão me vendo? Põe um sim ou me ouvindo alguma coisa. Tá, obrigado. Boa tarde, pessoal. Como fui apresentado anteriormente, eu sou Eliaber Barros, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal, concentrado na linha de proteção de plantas. A professora Carla deu início na apresentação falando o que queríamos ver aqui hoje. E, de antemão, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. É um número expressivo de participantes. E o legal é que a gente vê que são estudantes do Brasil inteiro. Eu consigo identificar pessoas de alguns estados, de algumas instituições, inclusive alguns amigos de longas datas. Então, gostaríamos de agradecer de antemão a presença de todos vocês e gostaríamos de convidá-los a apreciar a nossa apresentação, que foi feita com muito carinho pela professora Carla, Ariane, eu, o Darley e a Kênia. E nesse momento vamos então começar a falar um pouco desse universo dos semioquímicos, da ecologia química. E eu acredito que ao final dessa apresentação todos vocês estarão apaixonados em ver como os processos de comunicação acontecem na natureza, para além do que conhecemos. Então, antes de falar de extração e identificação de semioquímicos, vamos entender o que é semioquímicos, vamos entender o que é ecologia química. Então, antes de tudo, vamos trazer o conceito principal do que é ecologia química. Então, a ecologia química, ela é uma ciência multidisciplinar, e quando a gente fala da multidisciplinaridade, eu gostaria de solicitar a algum participante que está na sala com o microfone ativo, para que desligasse, por gentileza. E dando continuidade, então a ecologia é uma ciência multidisciplinar, isso a gente define e defende ser multidisciplinar porque temos a participação de algumas áreas de conhecimento, química, agronomia, biologia, fisiologia. Então é uma ciência multidisciplinar e que essa ciência multidisciplinar, ela estuda
as substâncias químicas, ou seja, os semioquímicos envolvidos nas interações entre organismos. Então, existem diversos tipos de interação entre organismos na natureza, e a ecologia química ela é responsável por estudar essas interações que acontecem no meio dos organismos, entretanto, que é uma interação mediada por substâncias químicas. Então, eu trouxe um exemplo, eu trouxe dois exemplos, na verdade, para que pudéssemos entender um pouco mais sobre essa relação, essa interação entre organismos. No primeiro exemplo, temos uma árvore, em que em um determinado momento há o processo de floração para que haja a reprodução e perpetuação de espécies. Fatores como cor, forma, podem influenciar na interação entre organismos e polinizadores para que alcancem essa planta e faça o processo da polinização. Mas, nesse caso, estamos falando das interações químicas. Então, a partir do momento que essa planta flora, ela começa a liberar compostos voláteis, e que esses compostos voláteis presentes no meio ambiente, ele vai atrair esses insetos polinizadores para que efetue o processo da polinização. Então, a ecologia química entra onde, Eliabe? A ecologia química, ela entra justamente em estudar esses sinais químicos, esses semioquímicos, e descobrir quem são essas moléculas e entender como que essas moléculas provocam a reação no indivíduo, entre os indivíduos que estamos estudando. O próximo exemplo, temos outra árvore, que ela está sendo atacada por uma determinada praga, e no momento que essa árvore ela é atacada por determinada praga, ela começa a produzir compostos orgânicos voláteis, que são chamados compostos secundários também, e que essas plantas conseguem identificar moléculas chamadas de elicitoras que estão presentes na saliva dos insetos. Então, você tem um inseto que está comendo a planta. No momento que ele começa a triturar aquela planta, ele libera algumas substâncias, essas substâncias estão presentes nas salivas, e as plantas conseguem reconhecer esses compostos e ela responde com o seu metabolismo secundário, mais uma vez produzindo compostos voláteis. Só que agora temos uma relação tritrófica, onde esses voláteis irão atrair os parasitoides, e que são pragas desse inseto que por hora estaria atacando a planta. Então, mais uma vez, a ecologia química ela é responsável, ela se encarrega de estudar esses sinais químicos ou semioquímicos, que também são chamados de compostos orgânicos voláteis ou COVs, que estão interagindo na comunicação entre indivíduos. Então, os semioquímicos, vem do grego, a palavra vem do semion, que vem de sinal, então seriam os sinais químicos, onde esses sinais químicos eles podem desencadear duas reações sobre os organismos envolvidos no processo. A partir do momento que esse semioquímico, ou seja, que esse sinal químico emitido por um organismo, causar uma reação comportamental sobre outro indivíduo da mesma espécie, consideramos esse semioquímico, esse composto, como feromônios. E aqui temos um exemplo do acasalamento. Temos indivíduos da mesma espécie, ou o macho ou a fêmea liberou o composto, esse composto foi reconhecido por um co-específico, por um indivíduo da mesma espécie, e houve a atração e aconteceu o acasalamento. Nesse caso, temos o feromônio sexual. Mas quando esse semioquímico é liberado por um organismo e causa uma reação sobre outro organismo de espécie diferente, então consideramos esse composto como um aleloquímico. E aqui temos a interação entre a abelha e a flor, por exemplo. A espécie vegetal liberou o composto e a abelha identificou esse composto e foi atraído para que houvesse a polinização. Então, houve uma interação, porém, entre indivíduos de espécies diferentes. Como exemplo de feromônios, como havia definido, indivíduos da mesma espécie que produzem o composto, esse composto é liberado e causa uma reação no indivíduo da mesma espécie. Então, o primeiro composto, o primeiro feromônio que é bem conhecido é o feromônio de alarme. Insetos sociais, em especial apis, produzem compostos que, quando se sentem em situação de perigo, esse composto é liberado para o meio ambiente e os demais indivíduos que estão presentes, eles conseguem reconhecer esse composto e para eles é conotado a mensagem de tenham cuidado que estamos em perigo. Então é o momento que uma colônia de apis, por exemplo, pode atacar pessoas porque ela foi alertada por um dos indivíduos da colônia que ali tem um perigo para elas. Feromônio de agregação também é muito produzido por insetos sociais e por insetos que em alguma fase da vida têm um comportamento gregário, um comportamento social. Então aí temos a imagem de percevejos
e que muitos de nós já vimos gafanhotos, percevejos, que ficam aglomerados em um determinado local. Para que eles fiquem ali parados naquele determinado local, existem substâncias, que essas substâncias são chamadas de feromônios de agregação, que esses indivíduos ficam todos agregados para se defender ou para uma fonte de alimentação, enfim, vários motivos. O sexual, que é o feromônio mais conhecido, talvez, e mais estudado, é quando o indivíduo da mesma espécie, fêmea ou macho, libera o composto, e o outro indivíduo da mesma espécie, sexo oposto, reconhece aquela molécula e provoca nele um comportamento de acasalamento, e é quando ele vai em direção à fêmea para o acasalamento. E, por fim, temos o feromônio de trilha, que muita gente conhece, outros não, que são muito utilizados, a exemplo das formigas cortadeiras. Uma operária anteriormente sai fazendo a pastagem, fazendo a varredura da área que ela vai fazer a pastagem, melhor dizendo, identificou uma fonte de alimento ideal. Essa formiga operária, ela sai sinalizando o caminho até chegar à colônia para avisar as demais que devem seguir aquele composto até chegar à fonte de alimentação. Essa é a função do feromônio de trilha. Mas, Eliabe, e os semioquímicos alenoquímicos que causam essa reação intraespecífica entre indivíduos de espécies diferentes? Então, temos 3 tipos, que são os alomônios, cairomônios e sinomônios. No primeiro caso, temos uma orquídea que é conhecida como a orquídea abelha, onde a flor da orquídea, ela mimetiza tanto a fisionomia como ela produz o mesmo composto sexual produzido pela fêmea dessa espécie de vespa, de abelha, por exemplo. Então, a planta consegue mimetizar o composto, ela libera, o zangão vem acasalar, mas no momento que ele encosta na flor, ele percebe que não é uma rainha, mas ele teve contato com a flor, então há a transmissão da polinização. Então, quem se beneficia nesse momento é a rainha, ou é a orquídea, porque ela passou pelo processo de polinização e perpetuação da espécie. No segundo caso, que temos os cairomônios, que também é um exemplo muito conhecido por nós. Nós humanos, quando dormimos ou executamos algumas atividades, produzimos dióxido de carbono e o ácido lático. E ao dormir também produzimos esses compostos. E os pernilongos, eles conseguem identificar essas moléculas no ambiente e eles conseguem ser direcionados. Por isso que geralmente eles ficam fazendo barulho próximo do nosso ouvido ou do nosso rosto, que é justamente por onde a gente está liberando esses compostos e eles conseguem reconhecer. E, em contrapartida, os sinomônios são compostos voláteis presentes na natureza que, ao ser liberado por um organismo, alcançam um outro e ambos têm um benefício comum, que é o caso da polinização. No primeiro caso, não acontece o benefício para o macho, porque o macho não vai nem tirar pólen, não vai tirar fonte alimentar para ele. Mas, no segundo caso, as abelhas, além de coletar o pólen para sua perpetuação da espécie, fonte proteica de alimentar, assim também como ela está fazendo o processo de polinização dessa planta. Então, existe uma interação entre organismos de espécies diferentes e que essa interação beneficia tanto quem emite composto quanto quem recebe e reconhece o composto. Então, os 2 grupos mais estudados dentro da ecologia química para a descoberta desses semioquímicos são os insetos e as plantas. Mas não quer dizer que outros grupos também não são estudados. Hoje temos muitos trabalhos para ácaro, bactérias, temos trabalhos para fungos, ecologia química para fungos. Então, assim, existe muito estudo na área da ecologia, mas como são os 2 grupos mais estudados, que é planta e inseto, são os 2 grupos que eu abordaria a partir de agora na apresentação. Então, como coletar e identificar um composto volátil, um semioquímico? Essa é a pergunta principal de nossa apresentação. E para identificar, coletar e identificar esses compostos, sintetizar e tornar ele uma molécula a ser utilizada dentro do manejo de praga ou outro fim, precisa se identificar a fonte, quem é o objeto de estudo, se é um inseto, se é uma planta, quem você vai estudar, qual é a sua problemática. A partir disso, feito os processos, né, todos os procedimentos para as extrações dos compostos voláteis que são produzidos por esse organismo, e a gente quer estudar esses compostos para entender as interações entre os organismos envolvidos. Então, após a extração desses compostos e concentração dessas moléculas, a gente faz os bioensaios. Após esse processo, tem a identificação, que é a parte que Kenia e Darley vai estar explicando hoje, e depois, por fim, tem a parte de síntese orgânica e outros bioensaios para ver se a gente conseguiu, de fato, obter sucesso com a identificação e a síntese da molécula desejada e se ela é similar ao que o inseto produz. Então, para isso, a nossa apresentação ela vai focar exatamente na parte da extração e concentração semioquímicos, falar um pouco sobre identificação e trazer alguns conceitos também sobre síntese orgânica.
Então, hoje, para estudo de ecologia química em laboratório, existem principalmente dois métodos de extração, que primeiramente são os métodos indiretos, que esse método indireto ele permite a obtenção dos compostos voláteis, seja ela de qual for a fonte, sem que haja uma degradação do material. Então, dentro dos métodos de extração, podemos destacar a aeração, e tem outro método também que é um método recente que eu considero, entretanto que é pouco conhecido entre as pessoas, que é o mesocosmo de rizosfera, que eu vou estar mostrando e exemplificando para vocês daqui a pouco. Outro método de extração, que é um método direto, esse método você usa a totalidade ou parte do organismo que você está estudando. Então, se você vai fazer um método direto de extração de óleos essenciais, você usa a planta, então parte da planta para submeter aos processos de destilação, então aquela parte química. Pode ser por extração de glândulas, eu vou mostrar alguns exemplos também, além de fazer a imersão do inseto ou de parte da planta no solvente para a extração desses compostos voláteis. Desculpa, a parte de imersão e de solvente, ela é mais aplicada ao estudo para insetos e não para a planta. Eu trouxe aqui um exemplo geral do sistema de aeração, que esse sistema de aeração ele vai representar tanto planta quanto inseto. Então, vou mostrar basicamente como funciona esse sistema de aeração e, a partir disso, eu trarei os exemplos dos sistemas que utilizamos e que conhecemos de experiências em outros laboratórios. Então, o sistema de aeração ele é composto basicamente por duas entradas de ar, ou melhor, uma entrada de ar e uma saída de ar. Geralmente, essa entrada de ar ela é acoplada a uma bomba compressora que ela vai estar produzindo ar, e esse fluxo a vácuo é uma bomba que produz um fluxo em vácuo. Então, a gente consegue ter uma bomba que puxa o ar e uma que pressuriza o ar. Então, você consegue, dentro desse sistema, ter uma coluna de ar contínua. Só que na saída da entrada de ar, colocamos um fluxômetro, que é para definir o fluxo, a quantidade, o volume de vento que entra dentro do sistema, porque isso também é importante. Não podemos colocar, por exemplo, 10 litros, 20 litros de ar dentro do sistema, porque isso vai causar um estresse muito grande, desidratação dos insetos, e eles podem morrer. Então, existem quantidades ideais para serem utilizadas dentro desse sistema de aeração. Então, você tem um fluxômetro tanto na entrada quanto na saída, que é para controlar o fluxo de ar entrado no sistema. Após o ar sair do sistema, né, a fonte de ar, ele passa por um carvão ativado, que esse carvão ativado nada mais, nada menos que tem uma função de um polímero adsorvente. Todos os compostos orgânicos ou inorgânicos que virem do meio, que passará pelo fluxômetro, eles ficarão retidos no carvão ativo por adsorção. Então, a partir da purificação do ar, esse ar é conduzido para as câmeras de aeração. Eu coloquei um asterisco aqui, chama a atenção que essa câmara de aeração pode ser composta também por inseto e por planta. Depende do teu objetivo. Também pode ser um fungo, pode ser ácaro, depende qual é o teu objeto de estudo. Mas no caso aqui eu trouxe um exemplo de um inseto que é o objetivo da nossa apresentação. Passa pelo ar esterilizado limpo, passa pelo sistema de aeração. Esse ar conseguirá carregar todos os compostos voláteis liberados pelos insetos ou pelas plantas naquele intervalo de aeração. Quando estamos fazendo estudos de feromônios sexuais, aqui na primeira câmera temos insetos, como exemplo, fêmea é o macho e no de cá, fêmea é o macho. Então, se você colocou fêmea nesse recipiente, no outro recipiente você coloca o macho nas mesmas condições, você obtém os extratos, vamos obter esses extratos? A partir do momento que esse ar passa por dentro do sistema e carrega todos os compostos que foram liberados pelos insetos, esses compostos serão adsorvidos em polímeros adsorventes, aqui representados por vermelho, e após o polímero adsorvente, o ar sairá do sistema mais uma vez limpo, porque todos os compostos que foram produzidos por esses insetos ou plantas ficaram retidos nesse polímero. Então, após o cumprimento desse período de aeração, fazemos a eluição dos compostos que foram adsorvidos no polímero. Como que fazemos isso? Lavamos esse polímero com um solvente, utilizando pipeta, todos os implementos de laboratório são utilizados, lavamos esse polímero com um solvente que tem uma polaridade conhecida, e esse solvente carregará todos os compostos que estavam presos aqui, e por fim teremos o extrato do sistema de aeração desses insetos ou plantas. Aqui eu trouxe um método de extração para a planta, vou exemplificar para vocês.
E já que entendemos já o princípio do sistema de aeração, como mostrei, tem uma bomba na entrada e uma bomba na saída. Aqui, o ar, ao contrário da imagem que eu mostrei de lá, ele vem da esquerda para a direita, mas isso não altera os fatores, né? Um dos fatores aqui não alterará os resultados. Então, a bomba ela vai emitir ar, vai pressurizar ar para dentro do sistema. Esse ar passará pelo fluxômetro, vai medir o fluxo de ar que está entrando aqui. O ar entra numa câmara de vidro, onde essa câmara de vidro é fechada basalmente por duas placas de alumínio para vedar o sistema. E lembrando que esse sistema tem que causar o mínimo de estresse possível na planta, para que os compostos produzidos a partir do momento que estamos fazendo o estudo não sejam compostos produzidos decorrentes do estresse que poderíamos causar a ela. Então tem que ter todo um cuidado na hora de colocar essa planta no recipiente para que não estressemos ela e ela consiga produzir esses compostos que são indesejáveis. Queremos descobrir de fato os compostos que estão vinculados dentro do delineamento experimental que a gente determinou. Então o ar passa por dentro da câmara, carrega todos os compostos que foram produzidos por essa planta e consegue adsorver esses compostos no polímero e mais uma vez lava-se o polímero com solvente de extração e temos um extrato para fazer as análises. Eu trago um exemplo aqui de um sistema de aeração portátil. Hoje ele já é muito bem utilizado e esse sistema ele permite que você monte aerações tanto em campo quanto em laboratório, e isso facilita muito a vida do pesquisador, porque às vezes a gente tem que fazer um trabalho em campo e não temos como levar energia, não temos como ter uma extensão suficiente para chegar em campo. Então, é um sistema alimentado por bateria, e tem uma durabilidade muito grande e consegue atender muito bem as necessidades das pesquisas em campos e em laboratório. E uma pergunta, e quando eu tiver uma planta grande ou uma parte de uma árvore, o que eu faço? Eu vou pegar aquela árvore e remover do campo, trazer para o laboratório? Não há necessidade. Existem hoje alternativas que são chamados sacos de polietileno ou sacos de forno, que muita gente conhece, né? Aqueles sacos que compramos alimento e coloca no forno para assar. O nível de toxicidade daqueles sacos são muito pequenos ou quase inexistentes, contaminantes não existem praticamente, a quantidade que existe, elas conseguem ser eliminadas no processo de esterilização desse saco de forno. Então, para você utilizar o saco de forno, você já compra isso em casas de produtos, de materiais aí de usos de festas, eu acho que culinária, todos esses ambientes você consegue encontrar esse saco de polietileno. Esses sacos eles devem ser esterilizados em forno a 180 graus por 2 horas. E, tipo assim, as partes que vai estar unindo a planta ao saco, ela deve ser vedada com abraçadeiras plásticas para evitar o máximo possível ter algum espaço para a entrada do ar do ambiente externo indesejado dentro do sistema. Esse sistema de aeração composto por saco, ele vai utilizar os mesmos métodos adaptados para as câmeras de vidro. Aqui é uma questão de alguém, por exemplo, estar no experimento que não tem uma câmera de vidro para utilizar, que é uma árvore muito grande. Então, você vai utilizar o saco, mas que as demais metodologias aplicadas, os demais métodos serão similares aos métodos utilizados para as vidrarias. E aqui temos 2 exemplos de aeração feitos em saco de forno. Aqui é uma imagem a primeira imagem em nosso laboratório, onde utilizamos uma bomba de vácuo, e essa bomba de vácuo, e do outro lado temos uma bomba que aqui do lado de cá está pressurizando o ar, e temos uma coluna de ar contínuo e constante, né, que ela passa por dentro desse recipiente e carrega todos os compostos voláteis produzidos por essas plantas estudadas no momento. Na segunda imagem, temos uma situação semelhante. Esse aqui é um método de aeração muito utilizado no nosso laboratório para extração de voláteis de insetos. Essa primeira imagem aqui, temos a câmara de aeração, onde temos fêmea, e na segunda câmara de aeração temos macho. Então, temos uma bomba de vácuo. Nesse caso aqui, não utilizamos uma bomba para pressurizar o ar, que utilizamos apenas o ar do ambiente mesmo, o fluxo era um fluxo ideal e não tinha muita resistência, então utilizamos esse fluxômetro, utilizamos essa bomba de vácuo apenas, onde o ar era trazido do ambiente externo, era esterilizado no carvão ativo, esse ar retornava para dentro das câmaras de aeração esterilizados, todos os compostos produzidos por esses insetos foram retidos nos polímeros adsorventes ao final da câmara de aeração, e aqui temos um fluxômetro para definir o volume do ar, que eu já havia dito anteriormente, que é importante.
Eliabe, todas as vidrarias são semelhantes para todos os sistemas de aeração? Não. Isso varia muito da espécie de inseto que você está trabalhando, do tipo de planta que você está trabalhando, do tamanho do inseto, da fisiologia. Então, aqui trago outro exemplo de uma câmara de aeração de vidro, onde temos coleópteros aqui sendo aerados. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, perceba que dentro dessa câmara de aeração tem plantas. Para que servem essas plantas? São plantas hospedeiras desses insetos, eles se alimentam dessas plantas, e eles estão aqui com essas plantas para eles se sentirem à vontade e não se sentirem estressados e produzir aquilo que não é interesse nosso. O máximo de interesse nosso, de estudantes da ecologia química e de pesquisadores, é fazer com que os insetos estejam se sentindo à vontade no laboratório, se sentindo no ambiente natural, e que eles consigam desenvolver todas as suas atividades fisiológicas de forma normal. Diferente desse autofluxômetro, temos esse aqui, que foi uma adaptação de um vaio D20ml, onde foi utilizado em nosso laboratório para pesquisa da Jéssica Jordão, uma vez que os insetos dela eram muito pequenos. Então, a demanda de inseto para fazer uma câmara de aeração era muito grande, e o que tínhamos no momento no laboratório era muito pouca quantidade de inseto. E com essa câmara de aeração, ela conseguiu, sim, obter todos os compostos voláteis do seu trabalho e obter resultados promissores. O que eu falei para vocês do mesocosmo B, rhizosfera, é um método que anteriormente, para coletar voláteis de plantas, havia um estresse, porque perfurava o solo, feria as raízes e colocava esses polímeros adsorventes. Então, esse mesocosmo de rhizosfera, ele permite que você cultive a planta, dando a ela um espaço livre, perfurado, vocês estão vendo aqui nessa imagem, onde o sistema radicular irão passar por esses furos, e eles estarão aqui num espaço livre. E dentro desse espaço livre pode ser adicionado um polímero que é chamado, por exemplo, tubo de PDMS, que são polímeros adsorventes. E no momento da obtenção desses compostos voláteis, esses polímeros, esses tubos, são inseridos nessa região sem entrar em contato com a raiz. Então, não estressará o sistema radicular da planta e ela continuará produzindo os compostos voláteis que outrora havia produzido, sem houver algum tipo de estresse. Ah, Eliabe, mas plantas produzem compostos voláteis do sistema radicular? Produz. As plantas, gente, elas são sésseis, não andam. Então, elas precisam produzir muitos compostos secundários e voláteis para se defender o tempo todo de nós, predadores, de animais, insetos, enfim. Então, as plantas, elas produzem esses compostos voláteis em todas as partes do seu corpo, e isso é importante para elas. E aqui eu trago mais um exemplo, onde dá para mostrar esse espaço vazio onde é colocado o tubo de absorção desses compostos. Aqui agora falando dos métodos de extração diretos. Até então eu falei do método de extração indireto. Aqui é um exemplo que temos o método de hidrodestilação para a coleta de óleos essenciais, e que boa parte dos compostos orgânicos voláteis das flores estão presentes, das folhas e das plantas, estão presentes nos óleos essenciais. Então, uma forma de obter esses compostos orgânicos voláteis de plantas é utilizando o método de hidrodestilação. E aqui é um exemplo de um trabalho que estamos fazendo no nosso laboratório, estamos obtendo sucesso para a extração desses compostos voláteis, e após a hidrodestilação em Cleveland, utilizamos o diclorometano para fazer a extração do hidrolato, dos óleos essenciais que estão presentes nos hidrolatos, e depois fazemos a desidratação desse óleo essencial para chegar à viscosidade real de um óleo essencial com o sulfato de sódio anidro. Outro método de extração direta, eu falei para vocês que utiliza-se a parte do inseto, né? Ou seja, então você sacrifica o inseto para fazer. Então esse método, os pentatomídeos, por exemplo, na fase adulta, eles produzem glândulas, chamadas de glândulas, eles possuem glândulas metatoráxicas, que são essas glândulas estão presentes no metatórax, e essas glândulas são responsáveis por produzir e armazenar compostos voláteis. Então, certamente, cada um de vocês que está participando dessa apresentação já deve ter se deparado com a Maria fedida, e quando a gente pega, ela libera aquele cheiro muito forte. Então, aquelas substâncias estão alojadas nessas glândulas metatoráxicas, produzidas e alojadas. Então, há o processo de dissecação desse inseto, e quando dissecamos esse inseto, expomos essa glândula, coletamos, transferimos ela para dentro, para um vaio com mais ou menos 200 ml de Hexano, o que usamos no nosso laboratório, mas pode ser um outro solvente, sim. E após 20 minutos, removemos essa glândula que foi estourada dentro do solvente, removemos ela após 20 minutos e temos o extrato. Os pentatomídeos, na fase jovem,
eles têm uma glândula chamada de glândulas abdominais dorsais, e que essas glândulas são divididas em três partes. São chamados de DAG 1, 2 e 3. No momento que o inseto muda de fase, algumas dessas DAGs são perdidas, e junto a elas, na exúvia, vão alguns compostos voláteis que são fundamentais para produzir compostos de agregação, compostos de defesa. Então, coletamos essa exúvia no período de 24 horas após a equidise, até 24 horas após a equidise, transferimos para o exame, mantemos essas exúvias dentro do extrato e, após isso, fazemos a remoção e obtemos, então, o extrato para estudo posterior na parte química, o que Kênia vai apresentar já já. Outro método de extração é das glândulas exógenas. As lepidópteras, principalmente as mariposas, no momento de acasalamento, ou seja, no momento do chamamento, e que geralmente isso é durante a noite, elas expõem glândulas, e que essas glândulas são impregnadas por compostos voláteis, e que esses compostos têm a função sexual. Então, as fêmeas expõem essas glândulas, liberam esse composto, e os machos conseguem identificar. Então, precisamos estudar o comportamento do inseto. Após estudar o comportamento do inseto, já conhecemos o momento de chamamento, então ficamos aguardando em estudo no laboratório, e no momento que ela expõe essa glândula, removemos a glândula. Nesse exemplo aqui temos uma Stenoma decora, que é uma praga de cacau estudada por nós no laboratório, e no momento que ela expõe essa glândula, aqui dá para ver a glândula exposta nessa primeira imagem, aqui já a remoção da glândula. Transferimos essa glândula para o vial, que é com 10 a 20 microlitros por glândula. Percebam que a quantidade de compostos produzidos por lepidópteros é tão pouca, e essas glândulas são tão pequenas, que a quantidade de solvente utilizada aqui é muito pouco. Anteriormente era 200 microlitros, agora são 10 a 20 microlitros por glândula. Então, essa glândula é mantida dentro do vial com hexano por um tempo, por um solvente, na verdade, depois é removida e temos, portanto, o extrato. Por fim, temos um método de extração direto, que é o de imersão, onde é utilizado muito para coleópteros, e esses insetos, às vezes, possuem glândulas produtoras de compostos, mas que para esses compostos serem externalizados, eles precisam de ductos, sendo que dentro desses ductos, na externalização desses ductos, existem, às vezes, armazenamento desses compostos voláteis, que são, às vezes, de agregação, de trilha sexual. Então, quando fazemos a imersão desses insetos, que às vezes não conseguimos fazer a aeração, esses compostos são liberados para o solvente. Da mesma forma, mantemos o inseto entre 20 a 30, 10 minutos, depende do tamanho do inseto, do tipo de inseto, no solvente. Removemos esse inseto do solvente e temos, portanto, o extrato final. Em toda a parte, eu mantive o freezer a menos 20. Por que recomendamos o freezer a menos 20? Porque, gente, precisamos de um ambiente extremamente frio, porque são moléculas orgânicas muito voláteis, e que, se mantermos ela em temperatura ambiente, podemos volatilizar, e ainda mais quando esses viais não são muito bem vedados. Então, duas recomendações após a extração desses compostos: vede bem os seus vials e mantém ele em uma temperatura de 20 graus, um mínimo de 20 graus, para que você obtenha sucesso, e quando você for estudar, você encontre ali a totalidade dos seus compostos. Colegas, a partir de agora teremos a apresentação da minha amiga Kênia, e gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, e estou muito feliz em poder contribuir, e estou aprendendo muito em estar participando dessa atividade também. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Pronto. Então, boa tarde, eu me chamo Kênia e sou aluna de graduação do curso de Química Bacharelado da Universidade Estadual de Santa Cruz, e o que eu irei abordar agora são as técnicas cromatográficas, que fazem parte do método de identificação, que é justamente a próxima etapa do que o Eliabe veio abordando, sobre os diferentes métodos de extração. Mas antes de falar sobre essas técnicas cromatográficas, eu vou fazer uma pequena analogia. Bom,
Essa figura, vocês conseguem perceber que tem uma variedade de insetos, né? Vários tipos de espécie, cores, formas, enfim, diferentes tipos de insetos. Se eu lançar a seguinte pergunta, em 20 segundos, será que vocês conseguiriam me dizer quantas joaninhas há nessa figura? Bom, eu acredito que não, porque o tempo de resposta é curto, né, 20 segundos, e também porque tem uma variedade aqui de insetos. Então, com certeza, não seria possível fazer me dizer, né, quantas joaninhas tem aqui. Agora, se eu separar todos os insetos que são semelhantes a essas joaninhas, por exemplo, a cor, a forma, então acredito que em 20 segundos, sim, vocês conseguiriam me dizer quantas joaninhas tem aqui. Fazendo essa separação, a gente percebe que o total de joaninhas contidas aqui nessa figura são um total de 10. E assim, gente, é a cromatografia, que é um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura, realizada através da distribuição destes compostos entre duas fases, que estão em contato íntimo. Uma dessas fases permanece estacionária, enquanto a outra, ela move-se através dela, que são denominadas fase estacionária e fase móvel. A fase estacionária é uma fase, é um sólido ou líquido que está contido dentro da coluna. Ela geralmente é mais polar do que a fase móvel, e se ela é assim, ela é dita como fase normal. Já se essa fase estacionária ela é mais apolar, que é a fase móvel, ela é dita como fase reversa. A fase móvel, ela é o que vai passar através da coluna, sendo um líquido ou um gás. As características físico-químicas analisadas nessa metodologia, no caso nessas técnicas, são, por exemplo, as diferenças de polaridades, solubilidade e ponto de ebulição desses componentes. Entrando agora no contexto histórico, a cromatografia ela foi iniciada em 1906, quando o botânico russo Mikhail Semyonovich, em um de seus experimentos utilizando uma mistura de pigmentos de extrato vegetal, ele colocou numa coluna de vidro contendo essa mistura o carbonato de cálcio e, como fase móvel, ele utilizou o éter de petróleo. O que ele percebeu no decorrer dessa reação, em que o éter passava dentro dessa coluna, é que vários pigmentos estavam sendo separados por cores, ou seja, várias cores, várias faixas de cores foram observadas. Então, ele percebeu que essa técnica era eficiente na identificação de diferentes tipos de pigmentos de extrato vegetal. E também é daí que surge a origem, né, do nome cromatografia, proposto por ele, chrome, que significa cor, e graph, escrever. O princípio da cromatografia é separar as substâncias, né, ela é feita pela diferença de interação, tanto da fase estacionária, essa fase estacionária, ela pode estar revestindo ou recheando a coluna com a fase móvel. Então, por exemplo, quando eu inseri um analito, que o analito é o que vai conter as substâncias que eu quero que sejam separadas dentro da coluna, à medida que essas substâncias elas forem sendo arrastadas, né, dentro da coluna, elas vão interagir com a fase estacionária. Vejam aqui, por exemplo. Então, a separação se dá justamente por essa interação com essa fase. Substâncias que tendem a ter mais afinidade, reagir mais com a fase estacionária, elas vão ficar retidas nessa coluna, e o tempo que demora para sair dessa coluna é mais devagar do que uma substância, por exemplo, que não reage tanto com a fase estacionária e, consequentemente, sai mais rápido, também não ficando retido dentro dessa coluna. Bom, a cromatografia ela pode ser classificada em cromatografia planar e cromatografia em coluna. A cromatografia planar, ela tem sua fase móvel líquida e ela pode ser utilizada em cromatografia em papel e cromatografia em camada delgada. A cromatografia em coluna, ela pode ser utilizada, a fase móvel dela é tanto fase móvel gasosa, que também é conhecida como cromatografia gasosa, e ela tem a fase móvel líquida, que é dividida em cromatografia em coluna clássica e cromatografia líquida de alta eficiência. Eu vou trazer uns exemplos simplificados dessas cromatografias. Por exemplo, a cromatografia em papel é uma cromatografia de partição líquido-líquido, ou seja,
é baseado na migração diferencial dos componentes que estão em duas misturas immiscíveis. Ela precisa de um suporte sólido. Esse suporte ele consiste em celulose, por exemplo, aqui é o papel filtro, e esse papel filtro, que vai funcionar como a parte estacionária líquida, ele vai ser embebido por um líquido, e esse líquido, no caso, essa parte estacionária líquida, que vai reagir com a fase móvel, separando esse componente. A cromatografia delgada também é um pouco parecida, só que a diferença é que ela é uma cromatografia de adsorção sólido-líquido, em que a fase móvel ela vai migrar através da camada delgada, também chamada de camada fina. Nessa camada delgada, ela vai estar recoberta de adsorvente. Essa técnica também é conhecida como cromatografia de afinidade, ou seja, por polaridade. Por quê? Por exemplo, se eu tiver um adsorvente que está aqui nessa placa, essa placa pode ser de vidro, alumínio, plástico, enfim. Se esse adsorvente ele for polar, que está aqui revestindo essa placa, se a substância que eu quero separar for polar também, quando ela passar, for arrastada pela fase móvel, ela irá ficar contida aqui nessa superfície, na camada delgada. Já se ela não for apolar, ela não vai reagir, passando direto com a fase móvel. Bom, agora a cromatografia em coluna, vou falar agora sobre a cromatografia gasosa, que é da cromatografia em coluna. É uma cromatografia que consiste em separar substâncias voláteis, feitas através de uma racha de gás. Esse gás pode ser o hélio ou hidrogênio, pela fase estacionária. Aqui é um esquema da cromatografia gasosa, em que cada desenho aqui representa uma função. Por exemplo, esse aqui é o reservatório de gás, que é o responsável por fazer o arraste, né, dessas substâncias voláteis. O injetor é um método que é antes da análise, que consiste em inserir a amostra na coluna. A coluna cromatográfica é onde vai acontecer as interações de fase móvel e a fase estacionária, que vai acontecer a separação dessa substância volátil. Bom, o detector, que é o 4, ele vai detectar, detectar assim, a quantificação e identificação das substâncias presentes nessa amostra. O 5º, ele serve para amplificar esse sinal dessas análises que foram feitas aqui na coluna. E o 6º, que é um registrador, que pode ser um computador, um registrador que vai servir para você visualizar o que foi realizado nessa cromatografia. Bom, eu não falei ainda também, a coluna que é responsável pela separação, tem o forno também. Esse forno ele serve para aquecer esse sistema para facilitar na volatilização desses compostos voláteis. Bom, agora a cromatografia líquida, que é dividida em duas, que é clássica e de alta eficiência. A cromatografia clássica, ela é consistida de um cilindro de vidro. A fase estacionária que é utilizada nela é um sólido revestido por um líquido, o que vai fazer com que a fase móvel passe através dessa coluna é a pressão atmosférica. Ela é uma técnica muito utilizada para isolar produtos naturais. E a cromatografia líquida de alta eficiência, conhecida também como a CLY. Como o próprio nome já diz, né, alta eficiência ela é utilizada em análises mais sensíveis e complexas. Aqui é um esquema também dessa cromatografia, dessa técnica, em que a fase móvel vai ser puxada por uma bomba de alta pressão. Antes de chegar na coluna, que é a parte de análise, vai ser injetada a amostra que a gente quer. Essa amostra é uma amostra líquida. Chegando na coluna cromatográfica, vai acontecer a separação, feita pelas interações. O próximo passo seria o detector, igualmente a cromatografia gasosa, que vai quantificar, identificar o que está presente nessa amostra. Diferente da cromatografia gasosa, tem o coletor de resíduos, por ser justamente uma amostra líquida, né? Então eu preciso de um coletor para pegar esses resíduos dessa análise. E também tem o visualizador dos dados, que pode ser um computador ou um registrador. Bom,
De ensaio, agora é o próximo passo que é feito depois dessas análises. Por quê? Porque o princípio básico do bioensaio é avaliar o comportamento dos insetos frente aos extratos e aos feromônios sintéticos. Isso quer dizer, eu fiz a análise dos meus extratos, passei pelas técnicas cromatográficas e agora eu preciso observar se ele é bioativo, ou seja, se o inseto ele vai interagir, tem um tipo de interação com esse material que eu analisei. Bom, existem vários tipos de métodos de bioensaio. Aqui eu só trouxe um, que é o olfatômetro tipo Y. Esse olfatômetro, ele é um vidro que tem dupla escolha. Em uma dessas escolhas, o inseto, que vai ser inserido inseto, né, no caso, em um desses lados vai ter o extrato ou sintético, que é o material que eu analisei, e do outro lado é o controle. O controle geralmente utilizado é o exame. Esse sistema ele vai ser controlado por um compressor de ar, que vai justamente controlar o fluxo de ar que passa, e aí vai depender, né, do inseto que eu estou trabalhando. E é isso. O próximo slide que eu vou trazer agora é um exemplo prático de bioensaio com esse feromônio sintético. É o bombicol da mariposa chamada Bombyx mori, também conhecido como bicho da seda. Aqui ele está inserindo nesse olfatômetro o feromônio sintético, do outro lado tem o controle. O inseto já está na câmera. E aí, no decorrer do tempo que esse material, no caso, que essa amostra consegue liberar, né, esses voláteis, a mariposa ela consegue sentir essa fonte de odor. Nota que ele fica bem agitado por causa desses voláteis, dessa substância. E a partir do momento que ele vai se aproximando, né, vai andando para se aproximar dessa fonte de odor, ele vai ficando mais agitado. Até o momento que a mariposa chega na parte de escolher se ela vai para o controle ou se ela vai para o feromônio sintético. E, por fim, ela acaba escolhendo o feromônio sintético, comprovando a bioatividade desses componentes, dessa amostra. E é isso. Agora eu passo a apresentação para o meu colega Danley. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Bom, como já foi apresentado, eu sou o Danley, eu sou mestrando em Química aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, no programa de pós-graduação em Química, PGQ. Toda essa abordagem que o L. Aber trouxe no princípio sobre como obter esses extratos é de fundamental importância agora para o processo, de fato, de identificação desses compostos. Então, geralmente nesses extratos nós temos uma grande quantidade de compostos, mas e agora? Como saber qual composto identificar, quais são os compostos que são bioativos? Então, a gente passa agora para o processo de identificação desses compostos. Uma análise inicial que pode ser feita, por exemplo, considerando o feromônio, é justamente fazer um comparativo dos extratos que foram obtidos, tanto para fêmeas quanto para machos dos insetos, por exemplo. Por quê? Porque o feromônio produzido, ele vai ser produzido apenas por um inseto, apenas por um sexo. Ou o macho vai produzir, ou a fêmea vai produzir. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo da análise dos extratos de Anomala cuprea, que é este inseto aqui, que é uma praga de diversas culturas lá no Japão. E aqui nós temos, então, um comparativo entre fêmeas e machos. Nós temos um cromatograma para o extrato de fêmeas e nós temos um cromatograma para o extrato de machos. Se nós traçarmos um comparativo, a gente consegue observar que os cromatogramas eles são bastante semelhantes. Porém, esses dois compostos aqui, eles só aparecem nos extratos de fêmeas.
Isso já pode ser um forte indício de que esses dois aqui tratam-se do feromônio deste inseto. Só que essa técnica, ela não é suficiente para análise. Como a gente vai poder observar, é necessário, posteriormente, que nós tenhamos outras técnicas para, de fato, identificarmos esses compostos. De fato, posteriormente, foi identificado que um desses compostos aqui era o feromônio sexual dessa espécie, sendo essa oxaciclocetona. Mas isso também vai depender muito do inseto que você está trabalhando, ou no caso da planta que você está trabalhando, das informações iniciais que você tem acerca do seu objeto de estudo. Uma técnica bastante interessante que nós temos é a cromatografia gasosa, que ele abordou muito acerca do princípio da cromatografia, mas a gente vai focar agora nas cromatografias acopladas a outros métodos que fornecem a possibilidade de identificação desses compostos. Então, nós temos, por exemplo, a cromatografia gasosa acoplada à eletroantenografia. Essa é uma técnica muito interessante e bastante utilizada para verificar a presença de compostos bioativos e, dessa forma, nos dá um norte daquele vasta quantidade de compostos que nós temos nos extratos, de qual composto é bioativo do inseto e qual composto, de fato, nós devemos identificar. Fazendo uma analogia, a gente pode comparar a eletroantenografia com o eletrocardiograma. Só que, no caso do eletrocardiograma, nós temos a avaliação dos sinais do batimento do coração. Para a eletroantenografia, a gente vai ter a antena do inseto captando esses sinais e fornecendo, então, uma resposta. Então, aqui nós temos um esquema geral de um cromatógrafo gasoso, como a Kênia mostrou. Porém, quando nós chegamos num certo parte do equipamento, a gente vai ter um divisor de fluxo. E o que esse divisor de fluxo ele vai fazer? Ele vai direcionar, então, a nossa amostra tanto para um feed, para ser gerado o nosso cromatograma, que é um ionizador por chama, como nós vamos ter também esse composto chegando até a antena do inseto e fornecendo, então, a resposta. A antena do inseto ela vai, então, atuar como um detector. Como essa análise ela se dá de forma simultânea, então, à medida que nós temos o nosso cromatograma sendo formado, qualquer composto que for bioativo para a antena do inseto, ele vai captar e fornecer uma resposta, como nós vamos poder observar mais adiante em alguns exemplos. Então, de fato, essa técnica é bastante interessante, porque a antena dos insetos é que vai atuar nessa capacitação e transmissão desses estímulos olfativos e mecânicos. Isso vai fornecer a essa técnica uma alta especificidade e sensibilidade, porque como nós vamos poder observar, uma pequena concentração desses compostos que são gerados, a antena ela consegue capacitar esses sinais. Bom, a antena ela recebe esse sinal químico através das sensilas. As sensilas é um dos constituintes da antena e são nelas que estão presentes os neurônios que vão favorecer essa capacitação desse sinal que vai fornecer, no caso, a mudança de comportamento para o inseto. E aí vai depender do tipo de feromônio que nós estejamos trabalhando. Se é feromônio sexual, se é feromônio de alarme, enfim. E aí eu trago um exemplo real de um trabalho feito por Soares, que é com a Lepidoptera. E aí nós temos a resposta da antena de machos de Antitarca binoculares, que é uma praga do cajueiro. Então, eles pegaram o extrato, né, das fêmeas desse inseto e fizeram, então, a antena. E eles conseguiram observar que esses dois compostos aqui que aparecem, a antena do inseto identificava esse sinal, capacitava esse sinal e esse composto gerava um sinal para a antena, ou seja, é um composto bioativo. De fato, posteriormente, esses dois compostos eles foram identificados como sendo um acetato e um álcool. Um outro exemplo, nós podemos observar também para uma outra Lepidoptera, no caso aqui, a antena de machos de Ortaga chatina, que é praga de várias culturas, inclusive das árvores de cânfora. E aqui a gente tem o mesmo princípio. Nós temos aqui o nosso feed, que é o nosso cromatograma, e nós temos acima a resposta da antena. Então, dentre todos os compostos que estão presentes aqui no nosso extrato, apenas esses 3 compostos aqui
eles foram suscetíveis à antena. O inseto recebeu esse sinal químico. É um composto bioativo, que posteriormente também foram identificados como um álcool, um acetato e um hidrocarboneto. E através desse exemplo, a gente consegue observar a importância da utilização dessa técnica. Porque, por exemplo, nós temos aqui os extratos de Philopater diversa, e aqui nós temos o cromatograma. Então, aqui são os extratos do inseto, e esse nós temos várias quantidades de compostos. Mas, quando foi feita a antena, ou se aplicou-se nessa técnica, verificou-se que o único local onde havia resposta da antena para do inseto era justamente onde o composto não aparecia. O que pode estar atrelado justamente à questão da concentração desse extrato. Provavelmente, o pesquisador desse trabalho ele precisou obter um extrato mais concentrado para aparecer o pico correspondente a esse composto. Mas aqui a gente consegue observar de fato a importância da técnica, porque justamente o composto bioativo não estava aparecendo no cromatograma. Então, se a gente tivesse apenas o nosso comparativo de cromatogramas, a gente não ia conseguir definir qual é o composto bioativo e, de fato, identificar esse composto. De fato, foi identificado que esse composto correspondia ao feromônio sexual dessa espécie, sendo este composto uma quinina. Bom, a Kênia trouxe lá o cromatógrafo gasoso e uma técnica bastante utilizada para o processo de identificação de semioquímicos é justamente a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Aqui nós temos um exemplo de um cromatógrafo que nós utilizamos lá no nosso laboratório, e essa técnica, ela baseia-se dos princípios da cromatografia juntamente com a espectrometria de massas. Então, aqui eu tenho um esquema geral do espectrômetro de massas, já que a Kênia já abordou um pouco da cromatografia em si. Então, nós temos uma câmara de ionização, onde a nossa molécula ela vai chegar e vai ser bombardeada por elétrons, sendo formados íons. Nós temos uma saída de vácuo para controlar o vácuo do sistema, e nós temos um separador magnético. Esse separador magnético ele vai atuar justamente separando esses íons de acordo com a relação massa-carga dos íons. E nós temos o detector, onde ele vai receber este sinal dos íons. E aí nós temos, como eu falei, as moléculas sendo de dois tipos, que seriam o impacto por elétrons ou a ionização química. A utilização de um ou outro vai depender de qual análise você está fazendo ou de qual equipamento que você tem. Então, nós temos as nossas moléculas neutras, elas sendo bombardeadas por elétrons e sendo formados, então, íons. E nós temos esses íons sendo fragmentados em outros íons, onde cada íon desse vai formar um sinal, como nós vamos poder observar no espectro de massas. E esses íons formados, eles geralmente são estáveis, e estão também relacionados lá com os sinais químicos que nós obtemos no nosso espectro de massas. E esses fragmentos iônicos formados, eles são separados magneticamente, como eu falei, de acordo com a sua razão massa-carga. Então, aqui eu trago um exemplo real para a gente entender isso. Esse aqui é um cromatograma meu, que é um padrão de hidrocarbonetos que eu injetei. Cada pico desse aqui corresponde a um composto químico diferente. E cada composto desse, ele vai ter o seu espectro de massas correspondente. Cada sinalzinho desse aqui, corresponde a um fragmento iônico que foi formado, como eu falei anteriormente. Então, cada fragmento desse corresponde a uma parte da estrutura química, de fato, do composto. Que é só um outro exemplo, só que agora deste outro pico aqui, que corresponde a um outro composto químico. Bom, quando nós temos esse processo de identificação, que a gente obtém um extrato, a gente obtém esse cromatograma, a gente faz a antena, vê quais os compostos são bioativos, agora a gente começa de fato, a destrinchar para identificar a estrutura desses compostos. E aí nós temos diversas possibilidades. Uma das possibilidades é que seja um composto que já foi identificado por outra pessoa e ele publicou isso, então a gente sabe que foi um composto identificado. Como? A gente obteve o nosso extrato, obtivemos lá os compostos, vimos a antena, definimos quais são os compostos bioativos e partimos
do processo de identificação. E aí, chegando lá, o próprio programa, ele gera para a gente uma possibilidade de que composto pode estar correspondendo àquele pico lá no nosso cromatograma. Por exemplo, aqui eu selecionei um e ele fala que tem 96% de chance de ser o tridecano. Esse espectro de massas aqui em cima é o da minha amostra, e esse espectro de baixo é da literatura, de um banco de dados da literatura. Então, a gente pode traçar um comparativo entre esses espectros de massas, e a gente vai conseguir ver que realmente eles são bastante semelhantes, que a maior diferença consiste na abundância do sinal, mas que eles são bastante parecidos. Isso pode ser um indício de que, de fato, esse composto trata-se do tridecano. Mais uma vez eu friso, isso quando nós temos um composto que já foi identificado. Um outro critério que nos ajuda no processo de identificação desses semioquímicos são os índices de Kovács. Os índices de Kovács, a gente pode definir ele como a identidade do composto. Por quê? Porque se eu realizar uma análise aqui na Bahia, com o tipo de coluna, como a Kênia falou sobre as colunas cromatográficas, e eu obter o meu composto lá, eu vou obter o meu índice de Kovács para aquele composto. Se uma pessoa realizar essa mesma análise em outro lugar, em outro país, utilizando a mesma coluna, ela precisa obter o mesmo valor para o índice de Kovács, ou uma pequena diferença de mais ou menos 2. E esse cálculo, ele nos facilita muito nesse processo de identificação. Ele está relacionado com a utilização de padrões de hidrocarbonetos, onde tem essa fórmula que a gente aplica, e a fórmula, quando a gente pode observar, ela está relacionada com o tempo de retenção desses compostos, que é o tempo que o composto ele fica para sair da coluna e chegar no detector. Então, nós temos os tempos de retenção do nosso composto de interesse, nós temos a quantidade de carbono do composto que vai eluir antes e que vai eluir depois, bem como os tempos de retenção desses hidrocarbonetos. Uma melhor forma da gente verificar isso é através de um exemplo. Esse é um exemplo empírico, por exemplo. Vamos supor que a gente obteve nosso extrato lá, a gente viu um pico que foi bioativo, que a antena do inseto recebeu, e aí a gente viu que esse sinal corresponde aqui em 8,170. Então, a gente fez um comparativo do nosso sinal, do nosso cromatograma, com esse outro cromatograma de preto, que seria o nosso padrão de hidrocarboneto, e nós vimos que o nosso composto está entre um hidrocarboneto de 6 carbonos e um hidrocarboneto de 8 carbonos, com esses tempos de retenção. E nós vimos também lá, através do massas, que o nosso composto podia se tratar de uma acetona, por exemplo. E aí, nós aplicando todos esses valores na nossa fórmula, a gente chega ao valor de 733, ou seja, o índice de Kovács para esse composto é de 733. Como a gente achava que tratava-se de uma acetona, a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam no processo de identificação, como eu falei, os bancos de dados da literatura. Um desses bancos de dados da literatura é a Ferobase. A Ferobase é um site, quem tiver o interesse de acessar, é bem legal, nós temos diversas informações lá, muitas ferramentas, vocês conseguem ver todos os semioquímicos que já foram identificados, e lá vai ter os índices de Kovács, entre outras informações. Nós temos também livros, como o livro de Adams, nós temos bibliotecas, e nós temos também os artigos científicos que são publicados. Então, todas essas informações, elas nos ajudam a identificar esse composto, se o composto que nós estamos trabalhando já foi um composto que foi identificado. Então, vamos supor que, de fato, como nós vimos no Massas, um exemplo, tratava-se de uma acetona, e que a gente usou uma coluna DB5, ou seja, a mesma coluna aqui que a pessoa que identificou essa acetona utilizou. E, de fato, ela encontrou essa acetona, 4-metil-2-pentanona. Então, se o nosso composto já foi um composto identificado, e a gente tinha ideia de que tratava-se de uma acetona, e outros critérios lá do espectro de massas nos favoreceu com que seja uma acetona, é bem provável que o nosso composto trata-se da 4-metil-2-pentanona. Mais uma vez eu digo, isso quando nós temos um composto que já foi identificado e que alguém já levou para a literatura. Mas aí vocês podem me questionar, mas e aí, Danley, no caso, se a gente tiver um composto de caráter inovador, um composto que nunca foi identificado? Aí nós vamos, então, para um processo manual de análise. Por exemplo, eu trago o exemplo de uma acetona também, a 3-metil-2-pentanona. E aqui é o espectro de massas correspondente
a essa cetona. Então, a gente viu todo aquele processo inicial, vimos que esse é um composto bioativo, só que não é um composto que já foi identificado, nós precisamos identificá-lo. Então, a gente vai para o processo manual, de analisar cada sinal desse aqui, que, como eu falei para vocês, cada sinal desse corresponde a um fragmento ou a um íon que foi formado. E a junção desses íons vai nos fornecer a estrutura, ou a proposta da estrutura desse bioquímico. Esse que está marcado de verde é o pico do íon molecular. O pico do íon molecular, ele vai ser a massa, compreender a massa molecular do composto. Então, se vocês somarem aqui a quantidade de carbonos presente, a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio, vocês vão conseguir observar que vocês vão chegar no valor de 100. E nós temos, então, aqui acontecendo uma clivagem da ligação do carbono alfa, que é o carbono que segura, que sustenta, né, o grupo funcional. E nós temos a formação dos fragmentos, por exemplo, o fragmento MZ72, que vai corresponder a este íon formado, ou o fragmento 57, que corresponde a este outro íon, e o fragmento 43, que é o pico base, o fragmento mais estável, que corresponde a este outro íon. Então, a gente fazendo esse processo manual de descobrir quais são esses fragmentos, vai nos favorecer a chegarmos, de fato, à estrutura do nosso composto. Bom, isso, quando nós temos uma molécula fácil, muitas vezes é suficiente você utilizar a espectrometria de massas e conseguir propor uma estrutura. Mas vai chegar situações que você precisa de outras técnicas para te auxiliar nesse processo. Às vezes são geradas algumas dúvidas de alguma parte da estrutura que você não consegue observar pelo massas. Então, a utilização de outras técnicas favorece a identificação. Como, por exemplo, a utilização também da cromatografia gasosa acoplada ao infravermelho. As frequências de absorção do infravermelho, de um modo geral, compreende a região de 200 a 5.000 centímetros a menos 1. Do que diz respeito a feromônios, a gente só se baseia nessa região, que vai de 600 a 4.000 centímetros a menos 1. O infravermelho, nós temos agora uma análise da molécula, do sentido das vibrações das moléculas, estiramento, alongamento. Então, nós vamos ter uma possibilidade de verificar a presença de grupos funcionais na nossa molécula. Por exemplo, saber se tem um grupo OH, saber se é uma acetona, saber se é um aldeído, entre outros critérios. Então, se a gente tem um espectro de massas e a gente tem agora análise no infravermelho, a gente consegue unir essas duas técnicas e aprimorar a identificação do nosso composto e dar uma proposta de estrutura mais verdadeira do que realmente seja. E aí eu trago aqui um esquema, né, seja com infravermelho. Aqui é o mesmo princípio, nós temos o nosso cromatógrafo gasoso e acoplado a ele agora nós temos o sistema de infravermelho. Então, nós não vamos ter espectro de massas, agora nós vamos ter um espectro no infravermelho. Esse espectro no infravermelho é semelhante a esse exemplo que eu trago, por exemplo, da identificação desse feromônio aí, desse inseto que é o Ptophila apicea. Eles sabiam que a estrutura é uma gelactona através do massas, mas eles ainda tinham algumas dúvidas sobre qual era de fato a estrutura dessa espécie. Então, o que eles fizeram? Eles aplicaram essa técnica infravermelho e eles conseguiram provar, através dessa banda, em 1772, a presença desse oxaciclocetona, bem como através dessas outras bandas, como a em 3073 e a em 1641, justamente a presença dessa dupla terminal, bem como a banda em 3002, correspondente a essa dupla aqui na conformação cis. E aí, de fato, eles conseguiram identificar esse feromônio como sendo a Z715 hexadecadien 4 olida. Então, a gente vê como a junção de técnicas ela favorece para o processo de identificação, né, de proposta de estrutura para esses semioquímicos. E outras técnicas que são bastante utilizadas também são as microderivatizações. Como o próprio nome já diz, as microderivatizações elas são baseadas na formação de derivados. Então, nós vamos ter uma substância, essa substância ela vai reagir com a outra e vai gerar derivados. E esses derivados vão facilitar o nosso processo de identificação. Eles são também utilizados para identificar a presença de grupos funcionais, de verificar a posição de saturações, verificar a isomeria, entre outros fatores. E aí eu trago um exemplo para vocês, que foi um estudo conduzido com Tibraca, Limbativentris,
cujo feromônio sexual foi identificado como um zingiberol, que é esse composto aqui, ó. Eles utilizaram essa microderivação, que foi um reagente de destilação. E aí, qual era a dúvida deles? Eles sabiam já que a estrutura desse feromônio, ela era muito parecida com o terpeno. Ou seja, se fosse essa estrutura aqui, sem a presença desse grupo H. E justamente a dúvida deles estava na presença desse grupo H. Eles viam no espectro de massa que havia perda de uma molécula de água, que era característico da presença do H, de ser um álcool. Só que eles não tinham certeza disso. Então, eles fizeram essa microderivatização, ou seja, eles reagiram a esse composto com esse agente de sililação, e agora eles obtiveram esse produto. Então, quando eles injetaram esse produto no CGMS, eles conseguiram um novo espectro de massas, e agora, nesse novo espectro de massas, eles verificaram lá a presença de um fragmento em MZ com a massa maior, justamente devido à entrada desse grupo aqui no lugar do hidrogênio. Então, desta forma, eles conseguiram provar que, de fato, havia a presença desse grupo H e definir, então, assim, que este aqui era o feromônio sexual desse percevejo. E, muito importante também, após toda essa etapa, é realizar a síntese. A síntese química, ela tem como finalidade justamente confirmar a estrutura química proposta, porque até então a gente propôs uma estrutura. E aí a gente vai fazer a síntese do que a gente propôs, para a gente ver se de fato aquela estrutura está correta. E também, posteriormente, quando a gente comprova que está correta, é utilizar esse feromônio para os testes em laboratório ou os testes em campo. E aí, para mostrar isso para vocês, eu trago um exemplo real de um trabalho realizado pela minha orientadora, a professora Carla Fávaro. Ela identificou o feromônio sexual desse percevejo, Palantia macunaíma, e aqui a gente tem um comparativo dos cromatogramas de machos e fêmeas. Se a gente analisar aqui, a gente consegue ver que os cromatogramas eles são bastante parecidos, mas justamente esse pico maior aqui só aparece no cromatograma dos machos. E, de fato, ela conseguiu provar que era um composto macho específico que tratava-se do feromônio sexual dessa espécie. Posteriormente, ela fez a antena para verificar se esse composto realmente era o composto bioativo, era o feromônio dessa espécie. E, de fato, a antena respondeu para este composto. Daí, então, ela partiu para o processo de identificação desse composto. Ela propôs 3 estruturas possíveis e ela precisou realizar a síntese dos 3 para ela poder verificar, de fato, qual era o feromônio sexual da espécie. Para o processo de identificação, ela utilizou várias microderivatizações, como, por exemplo, redução, com hidreto de lítio alumínio, sililação, entre outros. E aí ela conseguiu propor essas 3 estruturas. O espectro de massas e as outras técnicas que ela utilizou, ela conseguia verificar que tinha a possibilidade de ser essas 3 estruturas, essas 3 cetonas. A 6,10 dimetil pentadeca-2-ona, a 6,10-12 trimetil tetradeca-2-ona ou a 6,10-13 trimetil tetradeca-2-ona. Mas aí, justamente, ela realizou a síntese de cada uma dessas moléculas para ela provar qual das 3 era o feromônio sexual desse percevejo. Então, aqui eu trago os espectros de massas, no caso do feromônio lá do extrato natural, bem como das 3 cetonas que ela sintetizou. Após a síntese, ela fez a coinjeção e ela conseguiu ver que, de fato, o hormônio sexual da espécie desse percevejo tratava-se deste último, o 6,10,13 trimetil tetradeca-2-ona. E, posteriormente, também, ela verificou a configuração absoluta da molécula, já que tem 2 centros quirais na molécula, e viu que a estrutura do feromônio tratava-se da 6R, 10S, 6,10, 13, trimetil, tetradeca-2-ona. Então, de forma simples, todas são essas etapas que a gente utiliza para obtermos o nosso semioquímico, desde o processo de estudarmos o comportamento do inseto, a fazer as extrações, obter esses extratos, ir para as análises iniciais e chegarmos, de fato, à estrutura química, para posteriormente, no caso dos feromônios, ser utilizado, ou seja, na agricultura, para o controle ou monitoramento da praga, seja qual for a finalidade dele. São esse trabalho que nós realizamos lá no nosso laboratório de controle biológico e semioquímicos. Aqui uma foto da nossa equipe e nós agradecemos a todos pela presença, pelo carinho
E amanhã nós temos uma outra palestra que vai tratar também um pouco da ecologia química aplicada de fato na agricultura. Agradecemos, muito obrigado. É isso aí, muito obrigada a todos, ao Eliaber, a Kênia e ao Danley pela excelente apresentação. Eu vou abrir agora para as questões. Já temos uma questão aqui no chat, mas se alguém quiser depois fazer uma questão, alguma pergunta, pode fazer. Bom, a Dora, ela está perguntando assim, estou estudando a cromatografia de Pfeiffer relacionada à qualidade do solo e atividade de micro-organismos do solo. Queria saber se há estudos relacionados a bioquímicos liberados por micro-organismos e seus metabolismos, processos enzimáticos. Olha, a parte de metabolismo, eu particularmente não conheço muito, eu sou mais a parte da identificação. Eu sei que há já vários compostos identificados de micro-organismos, tanto de solo quanto aéreos, enfim, que já foram identificados. A gente, inclusive, trabalha também com fungos, eu já trabalhei com vírus, mas eu sei também de vários de solos, de trabalhos de solos feitos lá pelo pessoal da Exalc, que trabalha na comunicação planta, micro-organismo, ou entre micro-organismos, ou plantas, né, que tentam se defender desses micro-organismos. Tem. Agora, os processos bioquímicos deles, eu não sei até que ponto chegou esses estudos. Eu imagino que deve ter algum, mas os estudos de ecologia química de micro-organismos, eles são um pouco mais recentes ainda que os estudos de insetos. Então, eu não sei, a nossa área já é uma área recente, ó, o primeiro feromônio identificado tem pouco mais de 50 anos, então, no mundo, né? Então, é recente essa área, e a área de micro-organismos é bem recente mesmo. Então, eu não sei, eu acredito que deve estar nos trabalhos iniciais. Pode ser que tenha alguma coisa nessa parte dos processos bioquímicos, mas eu não sei a investigação. A própria investigação de feromônio, para algumas ordens, ela ainda tem o processo bioquímico para ser elucidado. Então, eu imagino que para micro-organismos também ainda tem muita coisa para ser estudada. Não sei se eu consegui te responder. Eliabe, quer complementar? Pode falar. Só complementando, tem um livro que é da Embrapa, não me engano, é de 2000 e... não recordo o ano agora, que chama Controle Biológico de Pragas na Agricultura. Tem uma seção nesse livro que eles abordam especificamente sobre os semioquímicos de fungos, bactérias e nematóides, que são micro-organismos que estão presentes no solo. Então, eu vou colocar aqui no chat a referência, caso Dora e demais queiram ter acesso ao material, um material gratuito que está em PDF. Obrigado. Muito obrigada. Tem o livro de Collins também, sobre cromatografia, mas ele traz vários exemplos de diversas áreas, e ela pode achar algo interessante lá também, acerca desse fator que ela está estudando. Eu posso mandar também a referência. Obrigada, Darley, se puder colocar. Mais alguma dúvida, gente, em relação a semioquímicos, aos processos, a parte de pesquisa, aos trabalhos que a gente desenvolve na UESC? Pode perguntar. Pode ser por microfone, pode ser pelo chat. Ninguém? Bom, oi, Lucas. Existe algum banco de dados nacional ou internacional com informações sobre os semioquímicos já descobertos para evitar que o mesmo semioquímico seja identificado por mais de uma pessoa? Sim, existe. Sempre que você vai primeiro iniciar um trabalho, você tem que fazer uma busca de literatura, né? E nesses sites de pesquisas, de artigos científicos, e pesquisar tudo sobre a espécie que você vai trabalhar, para ver até o que tem de trabalho sobre essa. Mas a própria Ferobase,
que o Danley mostrou na apresentação, aquele site, é o banco de dados de feromônio mesmo. Então, é lógico que a gente precisa, não dá para confiar 100%, né, porque são várias pessoas que editam a ferobase, então a ferobase pode já ser um norte, o primeiro lugar para entrar, mas é sempre bom entrar fazer uma pesquisa bem com bastante acurácia, assim, sobre os artigos e os trabalhos publicados a respeito da espécie, antes de se estudar, para saber se tem alguém que já está fazendo esse trabalho ou que já tem alguma coisa publicada. A Josiane quer saber se a gente já trabalhou com ácaro em algum momento. Nós, no laboratório, não. Tem trabalhos muito legais de ácaros, tem trabalhos de comunicação ácaro-ácaro, tem trabalhos de comunicação onde o ácaro predador identifica os voláteis, né, dos ácaros que eles predam, tem trabalho de comunicação entre plantas que estão sendo atacadas pelos ácaros herbívoros, que liberam voláteis para atrair ácaros predadores, tem trabalhos sobre plantas vizinhas que reconhecem o pedido de socorro das plantas que estão sendo atacadas, já começa a produzir esses voláteis antes de ser atacado para chamar logo os predadores antes mesmo de ser atacada. Então tem um trabalho grande já assim com ácaros, mas nós no laboratório não trabalhamos com ácaros. E aí? Mais algum? Vamos, gente, pergunta, aproveita. Bom, eu acho que é isso, então. Depois a gente vai deixar essa gravação no nosso canal, no YouTube, tá? O canal Lacobce UESC. Vou pedir para a Jéssica colocar aí o acesso, o link de acesso para o canal, se ela puder, ou alguém. Obrigada, Jéssica. A gente vai disponibilizar, a gente criou esse canal para disponibilizar esse vídeo, ou de amanhã também, e aí a gente vai começar a fazer alguns outros vídeos para colocar lá sobre ecologia química, tá? Então, amanhã, se de repente surgir alguma dúvida, depois façam no curso de amanhã, quem estiver presente, aproveita, que vai ser também muito interessante saber a aplicação, né, desses voláteis na agricultura mesmo, tá? Então, agradeço a todos a presença e, mais uma vez, parabéns aos palestrantes, gostamos muito de poder mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz. Abraço a todos.